Então fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal. E nesse vídeo nós veremos aqui a opinião de vários jornalistas, comentaristas de todo o Brasil sobre o momento do Flamengo, hein? O Flamengo venceu o Botafogo hoje fora de casa, no Newton Santos, por 1-0. E fica muito claro aí, né, a diferença do Flamengo. Vimos que o Flamengo no jogo nem demonstrou a sua intensidade, não foi para cima do Botafogo como vinha acontecendo, porém o Flamengo venceu, né, com muita facilidade, conseguiu ali segurar o Botafogo e consegue mais uma vitória importante, que se aproxima cada vez mais do Palmeiras. Agora são 7 pontos e veremos aí o que os comentaristas têm para dizer, né, se eles acham que o Flamengo ainda tem chance de vencer o Brasileirão, visto que tem muito campeonato pela frente. E a imprensa elogiou demais o Flamengo nesse dia, né? Então nós veremos aí tudo o que eles têm para falar sobre o Flamengo. Vai ter comentários da ESPN, comentários aí do Mauro César, entre outros também. Já vai deixando o seu like aí, aproveita, se inscreve, ativa o sino, comenta o que você achou aí ou vai achar dos comentários, tá certo? E deixamos aqui os créditos, né, para a ESPN, para o Mauro César também, o canal dele, e também para Jovem Pan Esportes. Feito isso, vamos aqui para o corte. Santos, no Engenhão, onde o Flamengo não perde desde 2018, né? Lá esteve em 19, 20, 21, 22, em alguns anos mais de uma vez, né? Quando o Botafogo estava na Série B, evidentemente não houve confronto pelo Campeonato Brasileiro, e o Flamengo vencendo. Acho que são 6 jogos, se não me falha a memória, com vitórias do Flamengo jogando no estádio administrado pelo Botafogo. E com isso o Flamengo reduz para 7 pontos a sua desvantagem em relação ao líder Palmeiras e deixa o Botafogo apenas a 2 pontos da zona de rebaixamento. É isso mesmo. O Botafogo está somente 2 pontos acima da zona de rebaixamento, é o 14º, tem ali ainda 2 equipes entre ele e o Z4, mas uma situação bem delicada do Botafogo com esse resultado de hoje, porque o time acaba perdendo mais uma vez e com isso se vê numa situação nada confortável, né? O Botafogo que venceu o Flamengo no primeiro turno, quando o Flamengo jogou, inclusive, uma partida muito boa, né, em Brasília, criou muitas oportunidades e acabou sendo derrotado. E hoje o Botafogo até foi bem no primeiro tempo, mas na segunda etapa acabou sendo batido pelo Flamengo, que poderia até ter matado o jogo mais cedo, caso tivesse aproveitado uma das 2 oportunidades criadas, uma com o Mateuzinho, a outra no remate do Pedro, que deu assistência para o gol único da partida, marcado pelo Arturo Vidal. O Botafogo, nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, ele tem 3 empates e 2 derrotas. Então, é um cenário bem, bem preocupante. O Flamengo, ao contrário, tem 4 vitórias e 1 empate, o Palmeiras tem 3 vitórias e 2 empates. Então, nessa série de 5 jogos mais recentes, o Flamengo tem a melhor campanha. E lembrando que o Botafogo, nos últimos jogos do Botafogo, né, perdeu o Flamengo, empatou com o Juventude Lanterna, empatou com o Atlético Goianiense em casa, empatou com o Ceará em casa, perdeu para o Corinthians fora, ganhou do Atlético Paranaense reserva, misto, por 2-0, quer dizer, foi a última vitória, 5 jogos que não vence. Aí antes você vai encontrar derrota para o Santos, derrota para o Atlético Mineiro, jogando em casa, e antes disso, aí você tem uma sequência de... Estou vendo aqui o quanto... Aí tem, antes disso, você tem o Goiás, né? Derrota... Minto. Tem o Fluminense, derrota em casa por 1-0, derrota, vitória incrível sobre o Internacional, heróica até, por 3-2, vitória sobre o São Paulo 1-0, e aí derrotas antes para o Avaí, para o Palmeiras e para o Goiás. Então o Botafogo tem uma campanha muito errática, quando parece que vai reagir, não reage. É uma situação para ficar atento, uma situação perigosa, essa vivida agora pelo Botafogo, né? Os últimos 10 jogos, estou vendo aqui, o Botafogo empatou 3, venceu 1 e perdeu 6. Então, em 30 pontos, o Botafogo fez meia dúzia. Impressionante. Já o Flamengo, né, vem numa sequência bem mais interessante, uma sequência boa. O Flamengo, nos últimos 10 jogos, o Flamengo empatou, contando também aí Copa do Brasil, outras competições, né? O Flamengo tem aí 2 empates e tem 3, 4, 5, 6, 8 vitórias, contando todas as competições nessa sequência, a equipe do Flamengo, né? Se contar só o Campeonato Brasileiro, aí a gente vai ter que fazer um levantamento com mais calma uma outra hora, mas essa é a realidade da equipe do Flamengo nesse momento aí,
enquanto o Botafogo vive realmente uma fase bem complicada, né? Bem complicada. Essa live você está vendo aí, tem o patrocínio da Outsider Tours, e acabou demorando mais um pouquinho, mas o Flamengo resistiu. E teve até um momento do jogo ali que poderia ter matado a questão, caso tivesse feito o gol. O gol com o Mateuzinho, que poderia chutar ou cruzar, tentou o cruzamento, acabou parando ali no Cuesta, né? Ou naquela bola do Pedro, logo na sequência, quando o Pedro teve a oportunidade, acabou finalizando para fora, uma boa chance criada logo depois de o Flamengo abrir o placar com o Arthur Vidal na assistência do próprio Pedro na sua primeira intervenção na partida. Tá? Vamos aqui conversando com vocês que estão mandando mensagens, vamos dando like para aumentar a nossa audiência, né? Vamos estabelecer aqui uma meta para essa noite. É aí que eu queria chegar, porque o Dorival foi contratado pensando em título brasileiro? A diretoria, o Flamengo está pensando no título brasileiro? Acho que não. Mas acho que se ele, salvar as Copas. Se ele se apresenta a você como uma possibilidade, você não pode dar de ombros também, né? Os principais elencos do país não podem não brigar pelo título brasileiro. Vamos falar de Atlético mais pra frente. Tudo bem. Não pode. É um grande fracasso não brigar pelo título brasileiro. Tá? Com os elencos. E ele vem brigando. É. Porque é com esse time que o Flamengo saiu lá do meio da tabela e chegou ao segundo lugar hoje. O Flamengo tinha 12 pontos em 11 jogos. 12 pontos em 11 jogos quando ele chegou. Sim. É esse time que está brigando desde o início. Eu lembrei aqui do Palmeiras de 18. Palmeiras de 18 botou o time reserva no Campeonato Brasileiro, Filipão, e o titular nas Copas. Mas aí fazia o que o Birner fala, mesclava um pouco mais, né? E não tinha concorrência. E o time do brasileiro, eu falava isso na época, era melhor que o time das Copas. Mas o titular, o considerado titular, era o das Copas. Para mim. Sim. E ele veio a mesclar de fato quando o time foi eliminado das Copas. Exato. Mas ali, e no final o engraçado é isso, né? Porque o time que termina aquele brasileiro não é o time das Copas, não é o time que estava jogando brasileiro, é um time misturado entre eles. Né? Porque tinha jogadores que estavam jogando muito bem no brasileiro. Opa, vou tirar esse cara do time. Eu acho que o Flamengo só poderia pensar nisso ali na frente, quando se cair das Copas ou quando acabarem as Copas. Até porque, né, Eugênio? Imagina o Dorival sentado com a diretoria de futebol, o cara fala assim, eu gastei X bilhões aqui para montar esse banco para você, esse segundo time, e você quer jogar de 3 em 3 dias, 90 minutos com os mesmos 11, para o cara machucar, para arrebentar? A gente não está falando isso aqui, né? Não, mais ou menos. Você está falando você está falando, eu te entendi mal, assim. Misturar mais. Misturar, mas ele está fazendo. Ele não fez? Ele misturou. Hoje ele pôs contra o Palmeiras. Isso tudo aí, né? Que é o goleiro. Isso joga todas. Fabrício Bruno acabou sendo por necessidade. Que é Davi Luiz. Com a doença do Davi Luiz, ele está jogando todo. Davi Luiz e Léo Pereira. Mas o Fabrício Bruno não tem o histórico de jogos ao longo da temporada. Porque ele estava sem jogar, ele passou a jogar há pouco tempo. Então ele não tem nos ombros esse desgaste todo. E hoje o Gabigol. Agora, tem sempre usado no segundo tempo muitos jogadores do considerado time titular. Sim, para dar São 5 substituições, normalmente ele faz pelo menos 4, colocando o pessoal do time titular. Que é uma mescla. Porque assim, raramente ele vai recorrer, no segundo tempo, a um jogador reserva do reserva. Poucas vezes tem entrado o reserva do reserva no Flamengo. Até para movimentar esse time titular, que 3 dias depois vai ter um jogo decisivo. Eu acho natural que ele ponha a Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, se hoje não for o caso, e não use esse terceiro reserva. Por quê? Porque esses caras também vão ficar parados 15 dias esperando um jogo? Não, eu vou usar vocês aqui. E ele montou, o Flamengo, um elenco que pode se dar o luxo de ter esse time alternativo disputando o brasileiro. Vai chegar aquele jogo tal, como o jogo do Palmeiras, que a gente achou que, veio lá a história do campo sintético. Não, esse jogo deveria ter. Fluminense, vou disputar aqui um jogo que eu preciso ganhar. Eu acho que nessa hora ele vai usar o principal. Mas não usou contra o Palmeiras? Então, foi só esse que ele usou. Não é? Qual foi o outro jogo? Não é só. Não é só. Esse é o jogo, era o jogo. Isso, cara, eu sei. É só, então, mas o jogo. Mas aí ele disse a história lá que eu também achei errado, do gramado sintético, mas aí eu entendo que ele próprio já trabalhou lá no Atlético Paranaense e não podia dar 2 treinos seguidos no gramado. Isso ele usou até a própria experiência dele. Enfim, eu sei que isso dividiu a torcida, dividiu opiniões. Não jogam sempre nesses campos? Mas não treinam nesses campos, né? Não treinam no sintético. Não treinam, mas jogam. Segundo o Dorival, sim, mas jogam. Mas segundo o Dorival,
Quando ele estava trabalhando lá, foi a entrevista dele. Quando eu trabalhava lá, a gente não fazia 2 treinamentos consecutivos no gramado, que desgastava, etc. Enfim, foi o argumento que ele usou. Eu tô do lado de quem acha que ele tinha que começar com o time titular. Eu também acho, entendeu? Eu entendo que ele tem esse argumento, ele pode usar esse argumento, mas é de conveniência. Em qualquer situação, você pode criar justificativas. Sim. Mas se ele tivesse realmente vontade, ele poderia ter colocado o time titular. Eu sei, só que tem esse outro lado, que esse time que não é titular é bom demais também, né, gente? Sim, Nós estamos falando de um time que mas não é tão bom quanto. Ah, sim, pois é. Esse time titular é suficiente para ganhar da grande maioria. Então, quando está fora da grande maioria, que é o Fla-Flu, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, aí não deveria usar. Sim. Nos outros, ele pode administrar sim. E o Flamengo, com esse segundo time, para mim, é favorito contra, sei lá, 15, 16 do campeonato. Todos nós concordamos com isso. Então é o que ele tem feito. Ele só não fez no jogo com o Palmeiras. E aí dividiu opiniões. Uns acharam que ele estava certo, que ele ia desgastar e tal. Outros viram que esse time ainda fez 1-0 no Palmeiras, fora de casa, e que o time nem melhorou tanto quanto quando entraram os titulares. Então, assim, eu acho que a administração está correta. Só contra o Palmeiras, que não garante que esse time ia ganhar, não garante que o time principal ia ganhar do Palmeiras. Quer que eu te dê um exemplo? Que ele poderia ter feito isso. Vamos entrar só uma coisa na tática de jogo, só uma parte, por favor. Se ele coloca o Everton Cebolinha em vez do Gabigol, uma alteração. Tivesse colocado na quarta-feira contra o São Paulo. Everton Cebolinha recompõe. Que entrou no segundo tempo. Recompõe melhor que o Gabigol. Everton Ribeiro não tem dificuldade para recompor pela direita, não é perfeito, mas não tem dificuldade. Né? Os 2 jogadores por dentro, Cebolinha no lugar do Gabigol na esquerda. Recompõe 2 linhas de 4. Sabe quando o São Paulo ia pressionar o Flamengo como fez? Nunca! Vocês acharam que eu não ia voltar mais hoje? Mas tem mais 60 segundos do Benja. E o Flamengo ganhou do Botafogo. O Flamengo está 7 pontos atrás do Palmeiras. Ô Benja, dá para buscar? Olha, a vantagem, ela é grande, mas não é impossível. O que é impossível é que o Palmeiras não perde, gente. Tudo bem, tem mais 14 jogos ser disputados, são 42 pontos. Mas é raro ver o Palmeiras perder. Tem chance o Flamengo? Tem, mas é muito difícil. Agora, esse time do Botafogo é muito ruim, gente. É muito ruim. Esse John Textor, aí, o milionário que comprou o Botafogo, ele gastou muito dinheiro, mas gastou mal. O Botafogo já está a 2 pontos da zona do rebaixamento e com grande chance de cair, porque o time é muito ruim. E o Dorival, agora eu entendi porque o Dorival não coloca mais time completo no Brasileirão, porque não precisa. Os adversários são tão fracos e tão inferiores ao Flamengo que ele pode ir mesclando e colocando no segundo tempo mesmo. Não podia ter feito isso contra o Palmeiras.